Esse negócio de proteína no jejum, será? Cara, é o seguinte. Você já deve ter ouvido falar que se você quer perder aquela gordurinha localizada, principalmente na barriga, aquela que incomoda e parece que nunca sai, você tem que fazer jejum. E que proteína, nossa, proteína é quase um veneno nesse contexto. O povo fala com uma convicção que até assusta. Não, se você comer qualquer coisa, principalmente proteína, a insulina sobe na hora e a autofagia, que é essa limpeza celular que acontece durante o jejum, simplesmente desliga. Acabou o progresso. Você perde tudo que conquistou nas horas sem comida. E aí você fica naquela encruzilhada. Ou você jejua e limpa o corpo, ou você come proteína e constrói. É tipo uma gangorra, um vai e o outro vem. Faz sentido, né? Parece lógico. Até porque o que mais a gente ouve por aí é que o metabolismo funciona exatamente como um interruptor de luz. Jejum é um interruptor desligado, modo economia e limpeza. Comida é um interruptor ligado, modo crescimento e estocagem. Preto no branco. Só que sempre me incomodou essa história de interruptor, porque o corpo é meio bagunçado, meio caótico. Ele não é tão certinho assim. A gente quer muito que ele seja porque aí fica mais fácil de controlar. Mas a real é que biologia não é matemática. Não é 2 mais 2 são 4 sempre. É mais, 2 mais 2 são 4, só que dependendo do contexto pode ser 5 ou pode ser 3, e você nunca vai saber exatamente por quê. E olha só, saiu um estudo agora que bagunça tudo isso que a gente achava que sabia. Era um estudo sobre proteína e autofagia, algo nessa linha. Publicaram num negócio de biologia celular, um jornal americano desses que ninguém lê fora do meio acadêmico. Não vou fingir que li o paper inteiro porque é daqueles chatos pra caramba, mas vi uns caras comentando, uns divulgadores científicos sérios que eu acompanho, e a parada é realmente doida. A conclusão, pelo que entendi, é que você pode comer uma quantidade gigante de proteína, tipo, imagina, 100 gramas numa refeição única. Que a autofagia não desliga completamente, não some, não é como se o corpo tivesse um botão de desligar que é acionado pela primeira garfada. Isso bagunça tudo que a gente achava que sabia. Mas ó, vamos com calma. Por que raios a gente achava que proteína mata a autofagia? De onde veio essa crença tão forte? A lógica antiga, a teoria do interruptor, era mais ou menos assim. A autofagia é o corpo se limpando, reciclando lixo celular, proteínas danificadas, organelas velhas que não funcionam mais direito. E isso acontece principalmente quando não tem comida entrando, quando a energia está baixa. Aí entra o mTOR, que é um negócio que regula o crescimento celular. Ele é tipo o contrário da autofagia. Quando o mTOR está baixo, no jejum, a limpeza rola solta. Quando você come proteína, principalmente leucina, o mTOR sobe para mandar o músculo crescer. E como o mTOR alto teoricamente inibe a autofagia, pronto, estava criado o dogma. Proteína ativa mTOR, mTOR desliga a autofagia. Logo, proteína desliga a limpeza. Simples, bonito e aparentemente incompleto. Só que e se o mTOR não for o único chefe? Porque no estudo que eu estava vendo, compararam a ingestão de 25 gramas de proteína com 100 gramas depois do treino. Sabe aquela história clássica que todo mundo repete de que o corpo só absorve 30 gramas por vez e o resto vira gordura? Pois é, mito, caiu por terra. O grupo que tomou 100 gramas continuou sintetizando proteína muscular por horas a mais do que o grupo que tomou só 25. O corpo não é um funil com uma peneira de 30 gramas não, senão a raça humana tinha morrido de fome na pré-história. Imagina o cara caça um mamute, a tribo inteira come até quase estourar e o corpo desperdiça 70% do que foi caçado? Não faz sentido. O que me deixou de queixo caído mesmo foi a medição da autofagia. Os pesquisadores mediram os marcadores, mediram o fluxo e ela continuava ali, funcionando mesmo com a montanha de proteína. Como assim? Como pode o corpo estar construindo músculo e fazendo faxina ao mesmo tempo? Isso contradiz tudo o que a gente aprendeu. A explicação é que o corpo trata nutrientes de forma diferente. Carboidrato é um berro. Você come um doce, a glicose sobe rápido. A insulina vem com um caminhão e dá ordem geral. Foco em estocar. Limpeza, pode parar tudo. É um comando global que atinge todas as células. Agora, a proteína é mais discreta. Ela chega e ativa uns sensores específicos, tipo o Sestrin-2. A insulina até sobe um pouco, mas é uma chuvinha, não um tsunami. O recado não é corta tudo, é repara aqui, reconstrói ali. É uma instrução refinada, direcionada. E tem o tal do efeito esponja que eu acho a parte mais interessante. Se você treinou pesado ou estava em jejum, seu músculo está igual uma esponja completamente seca. Aí chegam 100 gramas de proteína na corrente sanguínea. O músculo suga aquilo com uma força desgraçada. Puxa os aminoácidos tão rápido que o resto do corpo, fígado, células de gordura, mal vê a cor do dinheiro. Então, enquanto o músculo está em festa, o resto do corpo ainda acha que está em modo escassez e continua fazendo a autofagia. É como se o corpo operasse em 2 regimes ao mesmo tempo. Uma parte em construção, outra em limpeza. O que é meio louco porque a gente sempre achou que era um ou outro. Tem a leucina nessa história, que é a chave da construção muscular.
Conforme a gente vai ficando mais velho, ou se a pessoa desenvolve resistência à insulina, o músculo fica meio surdo. É a resistência anabólica. O músculo não ouve mais o sinal de 20 gramas. Aí você precisa de um sinal mais forte, uns 50, 70, até 100 gramas para ele prestar atenção. Agora, e aqui a história complica feio. Esse negócio de construir e limpar ao mesmo tempo foi observado principalmente em gente magra e saudável. Em quem é obeso, a história muda drasticamente. Porque o corpo já está todo bagunçado, todo inflamado. Em pessoas obesas, os pesquisadores encontraram algo meio paradoxal. Os marcadores de autofagia estavam altíssimos. No papel, o corpo estava gritando, preciso de limpeza. Mas o fluxo real, a limpeza efetiva, não estava rolando. É um paradoxo. O comando existe, mas a execução não acontece. É como o carro com a bateria descarregada. Você ouve os cliques, mas o motor não pega. Por que isso acontece? Porque a gordura visceral, aquela gordura profunda que envolve os órgãos, cria um estado de inflamação generalizada. É um ambiente tóxico. As mitocôndrias ficam danificadas, as rotas de reparo ficam congestionadas. O sistema de limpeza está travado. É tipo uma cidade com tanto lixo que os caminhões não conseguem passar. Aí você tem um ciclo vicioso. A pessoa tem gordura na barriga, porque o metabolismo está desregulado. E o metabolismo continua desregulado porque o corpo não consegue se limpar. É uma bola de neve que só cresce, e quanto mais tempo passa, mais difícil parece reverter. Mas calma, nem tudo está perdido. A prioridade para quem está obeso é perder essa gordura visceral. E aumentar a proteína ajuda nisso. Por quê? Efeito térmico. Proteína tem um efeito térmico alto. Seu corpo gasta energia só para digerir. Cerca de 30% das calorias da proteína são queimadas no processo. Gordura e carboidrato não. Você come e armazena. Então aumentar a proteína acelera o metabolismo e preserva o músculo, que é o motor que queima a gordura. É uma estratégia meio contraintuitiva, mas faz sentido. E tem mais. Proteína também aumenta a saciedade. Então você come menos no total ao longo do dia sem nem perceber. Só que tem um porém enorme. Essa estratégia de mandar 100 gramas de proteína funciona para todo mundo? Não sei, depende. Depende do que mais você comeu no dia. Depende do seu treino. Depende de quanta gordura visceral você tem. Depende da sua idade, do seu sexo, da sua genética. Depende de um monte de coisa que a gente não controla. Não existe bala de prata. O estudo mostrou um caminho, mas não é receita de bolo. É mais um norte, uma direção, mas não a verdade absoluta. O que me pega em tudo isso é que a gente quer muito uma resposta definitiva. A gente quer que seja simples. A gente quer que alguém diga, faça isso e obtenha aquilo. E não é assim. O corpo é confuso, cheio de exceções. Às vezes ele constrói e limpa junto. Às vezes ele quer limpar, mas não consegue porque está inflamado. Às vezes a gente come achando que está destruindo o progresso e na verdade está destravando algo. Ou não. É difícil saber. Tem dias que eu acordo e penso que sei alguma coisa sobre nutrição. Aí leio um estudo novo e percebo que não sei nada. Que tudo muda. Que as verdades de hoje são os mitos de amanhã. E isso cansa, mas também faz parte. E essa é a parte que me incomoda nos textos sobre o assunto. Eles quase sempre terminam com mensagem bonita, de esperança, de seu corpo quer te reconstruir. E eu acho isso meio mentiroso. Seu corpo não quer nada, ele só reage, e às vezes reage mal. Às vezes a gente faz tudo certo e não dá certo. Não tem mensagem motivacional que mude isso. Essa pesquisa nova não tira o medo do caminho. Ela só mostra que o caminho é mais complexo, que a gente pode ter que repensar um monte de coisa. E que no fim, a resposta nunca é um manual com final feliz. A resposta é um monte de variáveis que a gente tenta equilibrar todo dia, na esperança de que, na média, o resultado seja melhor do que ficar parado. E talvez seja só isso. Aceitar a incerteza e continuar tentando mesmo sem garantia. Porque quem promete certeza absoluta geralmente está vendendo alguma coisa. E quem admite que não sabe, que está confuso, que está aprendendo junto, esse pelo menos é honesto. E honestidade nesse mundo de promessas fáceis já é bastante coisa.